Graça e paz, boa noite para todos. Verdadeiramente o Senhor está aqui neste lugar. Desde a hora que foi aberto o culto aqui, quando o pastor Almir começou a falar, o Senhor realmente está aqui neste lugar. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 3,16, e o tema da mensagem é o plano de salvação de Deus para nossas vidas, porque precisamos fazer a vontade de Deus. Mas antes disso eu quero ler um texto que está em Mateus 18, capítulo 20. Antes de João 3,16, eu quero ler esse texto. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Deus está aqui neste lugar. Obrigado, pescador. Deus está aqui nesta noite. Não foi à toa que Ele te trouxe aqui. Convença Deus, convença o Senhor com atitudes de fé. Tenha atitudes de fé. Faça a vontade de Deus. E tem outro texto que eu tenho que ler, que está em João 8, 44. Jesus estava defendendo a missão dele e a autoridade dele junto aos judeus. Mas os judeus não criam em Jesus. E Jesus ali batalhando, falando que ele veio do Pai, ele falou que eu sou. E eles não acreditavam. E eles diziam que eles eram de Deus. E Jesus disse assim para eles: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Deus me deu essa palavra. Na verdade eu já estava indo dormir e Deus pediu para eu falar para a igreja esta palavra. Convença o Senhor. Toda vez que você estiver num lugar dentro da sua casa, porque na sua casa manda você, se surgir algum assunto que te leve para João 8, 44, Deus disse: puxa a conversa para Mateus 18, 20, porque vamos falar do Senhor, vamos falar dos planos do Senhor para a nossa vida, vamos crer no Senhor, vamos crer naquilo que Ele tem feito e que fará muitas vezes mais nas nossas vidas, porque Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus conhece o coração de cada um de nós aqui. Como foi aberto o culto aqui, Salmo 139, Deus sabe tudo sobre a sua vida. Não há nada que Ele não saiba. Não há nada. Não deixe o rumo da conversa puxar para João 8,44. Puxe a conversa para Mateus 18, 20. Guarde esses versículos. Mateus 18, 20. João 8, 44. Outro dia eu estava numa conversa com uma pessoa e ele começou lá em João 8, 44. Vamos lá para Mateus 18, 20. É a palavra que interessa, é a palavra que edifica, é a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que liberta. Toda vez que alguém chegar perto de você para falar mentira, para fazer fofoca de outro, meu amigo, sai que é laço. Vamos para Mateus 18, 20. O plano de salvação de Deus. O que é o plano de salvação de Deus? Antes disso eu vou ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O alvo de Deus é que nós venhamos a conquistar
a vida eterna. Perecer significa se desviar do caminho. Perecer significa não ir para o céu. E o alvo de Deus é que todos que aqui estão, nós estamos num ambiente propício, que se Deus chegar agora, nós vamos subir. Sabe por quê? Porque aqui tem mais de 2 ou 3, e nós estamos aqui falando a palavra de Deus, e se Deus voltar nesse minuto, nesse instante, nós vamos subir, nós vamos para a glória com Ele. Mas imagina se o povo está lá, jogando lá para João 8,44, será que ele iria subir? Pense, Deus quer um povo santo. Deus precisa de um povo que esteja conectado com Ele. Deus precisa de um povo que esteja na videira, que dê fruto, e que Ele possa limpar, que Ele possa nos limpar, e que nós venhamos a dar mais frutos ainda. O que é o plano de Deus? É o amor de Deus revelado a nós homens. Como eu já li, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus, Ele tem essa preocupação, Ele tem um amor muito grande por cada um de nós, porque Deus é amor, porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, Ele se preocupa com cada um de nós. Deus, Ele tem um universo inteiro na palma de suas mãos. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que tem o universo na palma da sua mão. Se um foguete sair daqui da Terra para Marte, vai levar 6 meses para chegar lá. Deus tem o universo na palma da mão dele. Que Deus é esse? Que Deus é esse que te fez, que te conhece antes de você nascer? Ele te gerou, Ele te conhece, Ele sabe de todos os seus problemas, Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus justo, e Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo as suas necessidades. Tudo aquilo que você precisa, Ele sabe. E Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para falar contigo. Ele está aqui para guardar a sua vida. Número 2, nós temos a filiação divina para todos aqueles que aceitam Jesus, porque o plano de salvação, João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Temos que crer em Jesus, temos que aceitá-lo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Na verdade, quem nos escolhe é Ele. Nós só confirmamos a escolha dEle. Ele te escolheu porque Ele julgou que você é uma pessoa importante. Ele julgou que Ele pode confiar em você. Então Ele, antes de você levantar a tua mão para aceitar a Cristo, né? Quem quer aceitar Jesus? Ele já te aceitou lá na cruz do Calvário. Quando Ele verteu o sangue dEle, cada gota de sangue de Jesus apagou cada um dos nossos pecados, que são muitos. A mentira, o homicida e muitos pecados, as conspirações, tudo que você imaginar que é pecado, falar mal dos outros, cada gotinha de sangue de Jesus, Ele foi apagando cada um dos nossos pecados. E cabe a nós fazermos a vontade dEle. Cabe a nós seguirmos o ensinamento do Senhor. Porque Jesus é o
tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos, é estarmos com Ele. Nós precisamos estar com Ele, nós precisamos fazer a vontade dEle. A carne realmente é difícil, é uma substância difícil, mas nós temos que mortificar a nossa carne, nós temos que lutar contra a nossa carne. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. Um quer uma coisa e o outro quer outra, mas nós temos que fazer a vontade de Deus. Como eu falei da filiação divina para todos os que aceitam Jesus, João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Temos que crer, nós temos que crer no nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, e que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o único, não há outro, fora de Jesus não há salvação. Existem vários segmentos religiosos, fora de Jesus não há salvação, não há salvação, salvação só em Jesus. Jesus é suficiente. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é suficiente para nos salvar, para nos guardar, para nos livrar, nos proteger, porque Ele tem nos livrado, tem nos protegido. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque Jesus tem nos livrado. Às vezes não ficamos nem sabendo, mas você teve um livramento e você nem soube. Mas enquanto você estava lá, Ele estava te guardando, Ele estava te guiando, Ele estava te protegendo, para que você não visse tal coisa. Amém, igreja? O perdão dos pecados para todos os que pedirem. Deus, Ele é misericordioso. Nós podemos errar e nós vamos pedir perdão, e com certeza Ele vai nos perdoar, com certeza Ele vai estar com as mãos estendidas para te puxar. Se você cair, Ele vai estar com a mão estendida para te levantar. Mesmo que você caia, você não vai ficar prostrado, porque o Senhor está contigo. O Senhor vai estar sempre contigo. Efésios 1,7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, porque a graça dele nos basta. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a graça do Senhor está sobre a sua vida. A graça do Senhor está com você, te acompanhando. Onde queres que você for, o Senhor vai estar contigo. Se você subir a um lugar mais alto ou lugar mais fundo, seja aonde for, a presença do Senhor vai estar contigo. O Senhor, Ele é a esperança viva para todos que nele crerem. Irmãos, nós temos que crer, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar, mesmo que o momento que você esteja passando não te proporcione uma saída, não te proporcione um escape, mesmo que você esteja num lugar que você não vê a saída, você não vê a luz no final do túnel, mas o Senhor está ali com você. Nada vai te acontecer,
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você é guardado pelo Senhor. Você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor. Deus jamais vai desamparar aquele que nele crê. Nós precisamos o tempo inteiro estar na presença do Senhor, buscar a face do Senhor para as nossas vidas. Não é você aceitar Jesus e está tudo certo e acabou, não é assim dessa forma. Nós temos que ter um relacionamento diário com Deus. Nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Tem 2 turnos para meditarmos na palavra. Não é só aceitar o Senhor e continuar na nossa vida de erro. Nós temos que aceitar o Senhor, mas nós temos que ter mudança das nossas vidas, mudança de mente. Nós temos que ter uma mudança radical nas nossas vidas. Aquilo que você fazia, aquele que pecava, que não peca mais. Os erros que você cometia, que você não venha cometer mais. As palavras que você falava, você não venha falar mais. Por exemplo, é inadmissível um cristão falar um palavrão. É inadmissível. Sabe por quê? Porque você é santo. Você é santo, você é separado. Você é um servo, você é uma serva de Deus. Você não pode deixar João 8,44 fazer parte da sua vida. Você não pode deixar que a mentira venha fazer parte da sua vida. Nós temos que andar com a verdade. Nós temos que buscar a nossa vida baseada no Senhor, baseada na cruz do Calvário, porque foi lá que Ele venceu a morte, foi lá que Ele venceu o inimigo das nossas almas. Nós temos que olhar para a cruz, porque Jesus é o nosso Rei, Jesus é nosso tudo. Você com Jesus, você é tudo, você é mais do que vencedor. Você com Jesus, você vai saltar muralhas. Pense nisso. Jesus tem que estar nos nossos corações. Jesus tem que fazer parte da nossa vida diária. Não podemos esquecer dele. Para que conduz a salvação de Deus? Ela te tira da escravidão para a liberdade. Porque antes de confessarmos o Senhor aqui, nós vivíamos na escravidão desse mundo, onde o vento leva de um lado para o outro, onde o vento leva para onde quer. Mas quando você aceita Jesus, quando você confirma Jesus, você é liberto. Aquelas escamas que tinha lá em Paulo, quando Paulo ficou cego, 3 dias depois elas caíram, e ele passou a fazer a vontade do Senhor. O homem que era caçador de cristão, passou a ser caçado. Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Da escravidão para a liberdade. Você está liberto. Você agora tem o poder de orar pelas pessoas. Você agora pode orar por cada pessoa. Você pode impor as mãos sobre as pessoas, porque você saiu da escravidão para a liberdade. Você é livre, porque você tem Jesus na sua vida. Você é livre. Deus está com você onde quer que você andar. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, a corrente foi quebrada, a algema foi quebrada. Você é livre. Você é livre para pregar o Evangelho. Você é livre para falar do amor de Deus
para as pessoas. Vou contar um negócio que aconteceu comigo há pouco tempo. Tem pouco tempo mesmo, muito pouco tempo, não tem nem 30 dias. Passei por uma pessoa que eu conhecia só de oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí ele passou por mim, a pessoa, opa, bom dia, paz, passou, foi embora. Aí me veio na mente, vão matar esse homem. Fiquei assim, que isso? Aí me veio um episódio que aconteceu lá em Arraial do Cabo, há uns 40 e tantos anos atrás. Vão matar este homem. Meu Deus, o que é isso? Que assim? E aquilo passou. Isso não durou 3 dias. Mataram esse homem. E eu não tive tempo de falar do amor de Deus para ele. Não sei se ele era cristão ou se não era. Mas uma voz falou para mim: vão matar este homem. E o homem foi morto 3 dias depois. Por isso que eu estou frisando aqui, nós somos livres. Nós saímos da escravidão para a liberdade. Quando tivermos a oportunidade de falar do amor de Cristo para alguém, não vamos perder tempo. Não podemos perder tempo. Porque Deus quer nos salvar e quer salvar o máximo que Ele puder. Se Ele pudesse, Ele salvaria todos. Se Ele pudesse, Ele salvaria todos. Mas não depende dEle, depende de você, depende de mim. Cabe a você, cabe a mim escolher o caminho. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós temos que crer em Jesus. Nós temos que fazer a vontade dEle. Porque a vontade dEle, meu querido, é muito boa, é muito perfeita e muito agradável. Estar na presença de Deus, não existe nenhum prazer neste mundo que seja comparado a andar e estar na presença de Deus. Porque na presença de Deus tem alegria. Você sente a presença de Deus. Pastor Almir abriu aqui o culto, entrou uma onda aqui dentro da igreja. Aí Wesley pegou essa onda e continuou nessa onda. Francisco foi também, pegou a mesma onda. E o Senhor está aqui nesta noite. Essa onda que entrou aqui é a onda do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é que manda aqui. Quem manda aqui não é homem. Quem manda aqui é o Senhor. Este lugar que nós estamos aqui é o lugar que quem providenciou foi Ele. Quando a força do homem acabou, quando o dinheiro do homem acabou, o Senhor entrou com a providência dEle. E nós aqui temos vários tipos de milagres nessa igreja. Pessoas curadas, pessoas restauradas, casamentos restaurados, e até a obra daqui, feita pela mão de Deus. Porque a mão de Deus está aqui neste lugar. E a mão de Deus está sobre a sua vida. Basta você crer. Basta você viver na presença de Deus. Ver Deus em você. Como, pastor? Faça a vontade dEle. Não faça a vontade da carne, faça a vontade do Espírito. Nós somos pecadores, eu sei. Nós somos falhos, fracos, mas o Senhor nos fortalece. Quando estamos fracos, é aí que Ele nos fortalece. Fortes estaremos, porque o Senhor está conosco. Ele vai te dar ousadia, vai te dar intrepidez. Então nós temos que fazer a vontade de Deus. A vontade da carne é morte. A vontade de Deus é vida. A carne não vai se converter. Não vai. Mas você não pode se deixar levar pela carne. Lembre-se que se o inimigo vier contra você, entre você e ele tem o Espírito Santo de Deus. Entre você e ele, os anjos de Deus estão acampados. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem
e os livra. Lembre-se disso, de fazer a vontade de Deus. O que a salvação de Deus envolve? Uma vida nova e pura. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Somos nova criatura. Somos de Deus. Você é de Deus. Mesmo que alguém te fale o contrário, você é de Deus. Você é selado com o selo do Espírito Santo de Deus. O Senhor está sobre a sua vida. Maldição nenhuma recairá sobre a sua vida, porque Deus, Ele é contigo. Os que são dele, Ele guarda. Serviço e vida para o Senhor. Nós temos que fazer isso aí, nós temos que viver para o Senhor. 1 Tessalonicenses 1,9 diz o seguinte: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Nós temos que viver somente para Ele. Nós temos que fazer somente a vontade dEle. Ídolos, precisamos de Deus, porque Deus, Ele é vivo, e Deus está sobre a sua vida. Ele está em você, jamais te abandonará. Nós aqui que erramos, como Francisco falou aqui, ele se converteu, ele se batizou e naquele mesmo ano se desviou. Somos nós que somos errados, mas o Senhor não desistiu dele. Mandou um pastor ir lá onde ele trabalhava para evangelizar, e trouxe ele de volta. Ele está aqui, ele é uma bênção. Chico é uma bênção de Deus. E ele voltou, ele reconheceu que ele estava no caminho errado, que o único caminho que leva para a salvação é o caminho do Senhor. Haja o que houver nas nossas vidas, temos que estar sempre com o Senhor. Na abertura do culto eu falei uma palavra que é: convença o Senhor. Foi uma palavra que Deus me deu na hora que eu fui dormir semana passada. Convença o Senhor. Eu vou ler um texto aqui para encerrar. Vou ler 2 textos, depois eu vou chamar o pastor Paulo Roberto. Mateus 15, 21 a 28 diz o seguinte: a mulher cananeia. Todos aqui conhecem a mulher cananeia, todos sabem, né? Mas eu vou ler aqui porque Deus mandou fazer, tem que fazer. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha o texto: miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Isso aqui é uma metáfora, é uma figura de linguagem. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas.
e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Essa mulher era cananeia, era de um povo idólatra. Todo mundo que sabe quem é Jezabel, rei Acabe, essa mulher, até os israelitas entraram por esse caminho. Essa mulher, ela era dessa tribo aí, desse povo, que sacrificava filho a ídolos, pegava um bebezinho e botava para queimar, achando que estava fazendo certo. Mas ela era dessa tribo, mas ela ouviu falar de Jesus, ouviu e convenceu Jesus com a sua fé. Se você prestar atenção aqui, Jesus não entrou na casa dela, ela convenceu o Senhor com a sua fé. E Jesus disse o quê? Que a filha dela estava curada. Aí tem outro texto, por isso que eu falei no começo, convença Jesus. Mateus 8, 5 ao 13, o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Está vendo que o texto aqui é violentamente atormentado, miseravelmente endemoniado, só coisa ruim, só desgraça. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Aqui Jesus respondeu: eu irei e lhe darei saúde. Mas para Cananeia não é bom pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Olha a diferença. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, do meu telhado. Ele mesmo se julgou indigno que o Senhor entrasse na casa dele. Mas ele cria em Jesus, ele tinha fé, ele sabia, Jesus pode fazer o que ele quiser, o que ele quiser fazer, ele faz. Olha aqui a resposta. Mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O centurião era romano, tá? Não era judeu não. Os judeus procuravam matar Jesus. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó do reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui o homem se julgou indigno de Jesus entrar na casa dele, embora ele tivesse condições, ele tivesse uma condição financeira boa, mas ele se achava indigno que Deus, o próprio Deus, entrasse na casa dele. A mulher cananeia queria que Jesus fosse na casa dela, mas ela convenceu Jesus com a fé que ela tinha, porque ela ouviu falar de Jesus. Ela não tinha ainda encontrado com Jesus. Aquele lugar era um lugar pobre onde aquela mulher estava, mas Jesus foi até lá, e essa mulher o encontrou e pediu socorro. E ela conversando com Jesus, Jesus dizendo não, e ela querendo, Jesus não, e ela conseguiu convencer Jesus que ela não fazia parte daquela tribo do qual ela veio. Ela conseguiu convencer Jesus que ela não tinha ido, que ela não acreditava em ídolo, que ela não ia queimar a filha dela, sacrificar a filha dela a um ídolo. Ela acreditou no Senhor, e o Senhor curou a filha dela, não precisou tocar na filha dela. A mulher do fluxo de sangue, Jesus, nós sabemos bem, Jesus não tocou nela. Foi quem que tocou? Foi ela que tocou em Jesus. Jesus foi lá e, Lázaro, sai. Jesus foi lá e curou a filha de Jairo. Tem o cego de Jericó, Jesus colocou a mão e curou. Mas tem pessoas que Jesus só enviou uma palavra.
sua filha está curada, seu servo está curado, a mulher dos fluxos de sangue que encostou nele. Jesus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode curar o problema que for, a doença que for. Jesus pode fazer o que Ele quiser, está aqui escrito. Agora nós temos que acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé. Ah, pastor, como é que eu faço? Acredite em Deus. Como eu falei lá atrás, mesmo que as circunstâncias estejam indo ao contrário, acredite em Deus. Eu tenho vários testemunhos, já passei por várias situações na minha vida. Eu reconheço que foi Ele que me tirou dessas situações. Já fiquei preso num barco lá em alto mar, agarrado em cima da pedra. A gente estava pescando, o mar estava liso. O rapaz que estava comigo, ele faleceu. Começou a chamar. Aí ele foi lá para onde eu falei, João 8,44, chamando coisa ruim, dentro d'água. Falei, rapaz, nós estamos em alto mar, cara. Num cacareco de barco, um barquinhozinho de alumínio, leve, um barquinho baixinho. Rapaz, não fica chamando essas coisas aqui não, rapaz. Pelo amor de Deus, era um feriado, não tinha ninguém, só tinha nós dois lá na água. E ele começou, disse, rapaz, para que eu vim com você aqui? Aí ele caiu para mergulhar, eu fiquei no barco. O barco foi, a linha agarrou na hélice, o barco enguiçou. De repente o tempo mudou. Começou a ver aquelas marolas. E foi levando o barco para a pedra. E tinha uma pedra assim, que era um V, um buraco assim. E aí, eu chamando o camarada, ele estava escutando, eu peguei o apito, comecei a apitar, ele veio, tentou. Aí ele disse, meu, se não dá, pula. Eu disse, não, vou pular, não vou ficar em cima do barco. O barco estava indo para a pedra, numa velocidade. Pula, eu disse, não, vou pular, cara, eu estou descalço, cheio de ouriço, vou pular não, vou ficar aqui dentro. Aí eu vi que aquela mão fez assim, pegou o barco assim, colocou lá em cima da pedra. A parte traseira do barco, a popa, né? Afundou, a água entrou. Aí eu saí do barco, pisei na pedra. Isso é a mão de Deus. Se não fosse Deus, podia ter me chocado contra a pedra, uma pancada na cabeça, ter morrido lá mesmo. E o outro lado, né? A ilha não era uma ilha muito grande, muito larga. Aí fomos para o outro lado. O outro lado estava uma piscina. Mas aquele lado onde ele invocou João 8,44, estava acabando com tudo. Tanto que nós não pudemos nem tirar o barco por aquele lado. Tivemos que tirar o barco pela pedra. Teve que tirar motor, tirar tudo e puxar o casco por cima da pedra para sair do outro lado. Porque não tinha condições nem do outro barco que veio socorrer parar naquele lugar. Deus é isso. Deus é poder. Deus é milagre. E Deus está na sua vida. Quero convidar meu amigo pastor Paulo Roberto. Obrigado pela paciência comigo.